Olá, sejam bem-vindos ao Mock Draft do canal Falando de FA. Eu sou Alex Torrealba e vamos prever o que vai acontecer no Draft 2019 da NFL, que acontece no dia 25 de abril, e vamos falar sobre a primeira rodada desse draft e as 32 primeiras escolhas. Então fique ligado nesse vídeo porque vai ser bem legal e pode ter o futuro do seu time aqui no Mock Draft Falando de FA. Olá, sejam bem-vindos ao Draft 2019 e vamos começar. Na primeira escolha geral, o Arizona Cardinals seleciona o quarterback Kyler Murray de Oklahoma. Com a possível saída do quarterback Josh Rosen via troca, os Cardinals vão buscar um quarterback para dizer que são seus. Eles não acharam isso no Josh Rosen e vão tentar no Kyler Murray, o prospecto de Oklahoma, vencedor do Heisman Trophy, para ser o novo quarterback dessa equipe. Então é uma aposta bem grande porque ele é um quarterback bastante físico, tem um braço bom, ele é bastante atlético, corre bastante com a bola, mas tem um problema de altura, ele é um pouco baixo para a posição de quarterback. Mas os Cardinals mesmo assim vão apostar nisso para ter um quarterback titular e começar a sua reconstrução na temporada de 2019. E com a segunda escolha geral, o San Francisco 49ers escolhe o defensive end Nick Bosa, de Ohio State. Com o Nick Bosa sobrando na segunda escolha geral, o San Francisco 49ers se vê obrigado a pegar o melhor prospecto dessa classe de 2019. Então é um grande ganho defensivo para essa equipe dos Niners, que precisa de ajustes na defesa, e o Nick Bosa com certeza vai ser uma peça fundamental para mudar de patamar esse time, que fez uma boa free agents, mas agora com o draft, pegando o melhor jogador da classe, com certeza vai dar um salto gigante, e a defesa que foi um problema em 2018, provavelmente não vai ser um problema em 2019. Na terceira escolha geral do draft 2019, o New York Jets seleciona o defensive end Josh Allen, de Kentucky. E na terceira escolha geral do draft, o New York Jets vai apostar no Josh Allen, que é um outside linebacker, mas que também joga como defensive end. Ele é um cara muito atlético, muito físico e que gosta de caçar quarterbacks. Então ele encaixa perfeitamente nesse esquema defensivo dos Jets, porque jogam com 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers, e 2 desses linebackers são que participam de blitz e do pass rush. Então o Josh Allen é uma peça importante para isso e vai agregar muito nesse time dos Jets, que poderiam trocar essa escolha para conseguir mais, mas vão apostar nesse prospecto que é muito talentoso. Na quarta escolha geral, o Oakland Raiders seleciona o defensive tackle de Alabama, Quinnen Williams. Um dos meus jogadores favoritos dessa classe de 2019 do draft, o Quinnen Williams chega para agregar muito nessa defesa do Oakland Raiders. Ele é um cara que vai suprir a necessidade dessa linha defensiva que perdeu o Khalil Mack na última temporada, e agora com o Williams vai ganhar muito talento, muita força física e também muito potencial para ele conseguir muitos sacks, tackles for loss. Então ele vai ajudar bastante essa equipe dos Raiders, que está se reconstruindo bem, foi bem na free agency e agora no draft pega um prospecto sensacional. Na quinta escolha geral, o Tampa Bay Buccaneers seleciona o linebacker de LSU, Devin White. A necessidade de draftar um bom linebacker nessa temporada fez o Tampa Bay Buccaneers escolher o Devin White, que é um prospecto sensacional de LSU, é o melhor inside linebacker dessa classe. Então ele vai agregar muito nessa defesa dos Bucs, que perdeu o Kawan Alexander na free agency para os Niners, e ele é uma escolha sensata e que vai agregar bastante num time que está em reconstrução ofensiva e defensiva. E na sexta escolha geral, o New York Giants escolhe o quarterback de Ohio State, Dwayne Haskins. Acho que nesse ano o New York Giants não vai repetir o erro da última temporada, do último draft, de não ter pego um quarterback, e vai escolher o Dwayne Haskins. Por quê? Porque ele é um prospecto talentoso, ele tem um bom passe, ele tem presença de pocket. O que pesa contra ele é que ele não é um quarterback móvel. Isso é muito importante na atual NFL. Mas ele pode ganhar muita experiência chegando nos Giants, pode ganhar a ajuda do Eli Manning, que vai ficar ainda pelo menos mais um ano na franquia, então ele pode ser bem preparado para ser o quarterback do futuro do New York Giants. Eu acredito bastante no Dwayne Haskins, esse prospecto de Ohio State, então os Giants saem ganhando bastante com essa escolha e finalmente escolhendo um quarterback no draft. O Jacksonville Jaguars seleciona na sétima escolha geral o offensive tackle de Flórida, Jawaan Taylor. O Jacksonville Jaguars é um time bem consolidado, conseguiu o Nick Foles na free agency, então tem um quarterback para chamar de seu,
Ele se livrou do Blake Bortles e agora precisa montar um time em volta dele, um ataque em volta dele. E o Jawaan Taylor, que é um dos melhores offensive tackles dessa classe, vai agregar bastante nesse time, principalmente nessa linha ofensiva, que vai ter que proteger bastante o Nick Foles. E tendo essa proteção, ele pode ajudar a equipe do Jacksonville Jaguars a subir de patamar novamente e quem sabe brigar pelo título da AFC, como foi há 2 temporadas atrás. Na 8ª escolha geral, o Detroit Lions seleciona Rashan Gary, defensive end de Michigan. A equipe do Detroit Lions tem muitas necessidades, principalmente na sua defesa. Então a escolha do Rashan Gary é sensata, porque ele é um dos melhores edge rushers da classe. Portanto, ele vai agregar muito nesse time. Então o Detroit Lions faz uma boa escolha nele. O prospecto de Michigan fez boas temporadas no college football, é um dos mais agressivos dessa classe também, então ele se destaca muito por isso. Então vale muito a pena essa escolha do Detroit Lions em escolher o Rashan Gary, que vai ser um potencial muito grande para essa equipe do Detroit Lions no futuro. E com a 9ª escolha, o Buffalo Bills seleciona Ed Oliver, defensive tackle de Houston. O Ed Oliver é um dos meus prospectos favoritos também dessa classe de 2019. Ele é um defensive tackle muito rápido, muito ágil e também forte. Ele é um pouco baixo para a posição, mas isso não interessa muito porque ele tem uma técnica muito boa. Ele vai sentir um pouco isso na NFL? Eu acredito que sim, mas eu acho que ele vai se acostumar e vai agregar muito nessa defesa dos Bills, que precisa de um cara que pressione muito os quarterbacks adversários e dê mais tranquilidade para a secundária, que ainda também precisa de alguns reforços. Na 10ª escolha geral, o Denver Broncos seleciona TJ Hawkinson, tight end de Iowa. Há muito tempo os Broncos não têm um tight end de alto nível que pode render muito, então a escolha pelo TJ Hawkinson, um prospecto de Iowa, é muito interessante, visto que o George Kittle, que foi o recordista de jardas na última temporada pelo San Francisco 49ers, também é um prospecto de Iowa, e assim como o Noah Fant, que também está nesse draft e tem muito talento. Só que acredito que o Hawkinson esteja um pouco mais pronto, ele recebe muito bem a bola, mas os bloqueios que ele faz são o que chamam a atenção e fazem ele sair na 10ª posição desse draft. Na 11ª escolha, o Cincinnati Bengals seleciona o linebacker Devin Bush, de Michigan. A equipe dos Bengals tem muitas necessidades para suprir num draft só. Então é bom começar com um linebacker, que é uma posição que está em carência lá em Cincinnati, porque o Vontaze Burfict saiu do time. Apesar dele não agregar muito por ser um cara meio desleal, ele era uma peça importante nesse sistema defensivo. Só que agora selecionando o Devin Bush, que é um prospecto também muito bom, é o 2º melhor inside linebacker dessa classe, então os Bengals escolhem bem, conseguem uma peça de segurança para essa defesa e podem começar a sua reconstrução para voltar aí para os playoffs nessa temporada. Com a 12ª escolha geral, o Green Bay Packers seleciona o offensive tackle Jonah Williams, de Alabama. A linha ofensiva do Green Bay Packers vem tendo alguns desfalques ao longo dos anos e precisa fazer uma reposição. Então o Jonah Williams, que é um prospecto de Alabama, é um dos melhores offensive tackles na classe e eu acredito que seja até o melhor. Ele vai agregar muito para proteger o Aaron Rodgers, para dar mais segurança nesse sistema ofensivo. E apesar de dizerem que ele pode ter um problema por ter braços curtos, eu acho que ele vai suprir isso muito com a técnica que ele tem. Eu acho que ele é o que mais tem fundamento na posição de offensive tackle, então ele vai agregar muito para os Packers e ajudando na proteção do Aaron Rodgers para ele fazer os passes, além de manter ele saudável, que é o mais importante. Então o Jonah Williams chega para dar essa segurança e também agregar um pouco de talento para essa equipe que precisa voltar a ser protagonista e voltar aí para os playoffs logo. Com a 13ª escolha geral, o Miami Dolphins seleciona o defensive end de Mississippi State, Montez Sweat. Montez Sweat foi um dos caras que chamou mais atenção no Combine, porque ele é um cara muito físico, muito atlético e fez números excelentes no Combine do draft da NFL. Então ele ganhou um hype absurdo, ele, na minha opinião, poderia ser um prospecto de top 10 com certeza, e o Miami Dolphins aproveita e pega ele na 13ª escolha. Aproveitando também que o Robert Quinn e o Cameron Wake deixaram a linha defensiva dos Dolphins, então é necessário suprir isso com um dos prospectos mais talentosos nessa posição, que é o Montez Sweat de Mississippi State. Na 14ª escolha, o Atlanta Falcons seleciona Clelin Ferrell, defensive end de Clemson. O Atlanta Falcons é uma das equipes que mais precisam de reforços na linha defensiva para melhorar a defesa como um todo. E escolher o Clelin Ferrell, que foi um dos destaques do atual campeão do college football, Clemson,
é uma escolha muito boa, que vai agregar bastante. Ele também é um dos melhores defensive ends dessa classe. Ele pressiona muito bem o quarterback, tem um físico muito bom e acredito que ele tem um potencial para crescer ainda mais na NFL e ajudar os Falcons a voltarem aos playoffs, porque o ataque é muito bom, só que a defesa acaba precisando de mais talento do que tem atualmente. Na 15ª escolha, o Washington Redskins seleciona DK Metcalf, wide receiver de Ole Miss. O Washington Redskins precisa muito de um quarterback, mas muito se fala que os Redskins vão conseguir uma troca com o Arizona Cardinals e pegar o Josh Rosen para ser o quarterback. Portanto, seria importante ter peças de recepção para o Josh Rosen, caso ele chegue, ter mais sucesso também na sua caminhada. E pegar o wide receiver com um dos maiores talentos, mas principalmente com o melhor físico da NFL, dessa classe do draft, é importante. O DK Metcalf fez um combine fantástico e ele também é um cara que fez um college football também invejável. Eu acredito que ele vai agregar muito para essa equipe dos Redskins, que precisa de bons recebedores, e se Josh Rosen acabar chegando, vai ajudar muito ele nessa sua caminhada, que ainda é muito promissora, mas ele precisa se provar para conseguir sucesso na NFL. E com a 16ª escolha geral, o Washington Redskins seleciona Andre Dillard, offensive tackle de Washington State. O Carolina Panthers é outra equipe que precisa de muito talento na sua linha ofensiva, porque perdeu nomes importantes. Então o Andre Dillard, que também é um dos principais prospectos de offensive tackles dessa classe, chega para ajudar bastante na proteção do Ken Newton e também abrir espaços, gaps para corridas. Então ele é um nome que não pode deixar passar, porque o talento dele é bom e ele tem muito potencial para evoluir na NFL, porque ele foi muito bem no college também. E com a 17ª escolha geral, o New York Giants seleciona Brian Burns, defensive end de Florida State. Com a posição de quarterback resolvida no início do draft, o New York Giants vai atrás de um defensor de qualidade. O Brian Burns, que é um dos principais edge rushers da classe, ele acabou sobrando na 17ª escolha, foi via troca pelo Odell Beckham Jr., então os Giants aproveitam para pegar um talento defensivo e melhorar sua defesa, que também teve muitas perdas importantes e quem sabe volte a ter destaque como teve há 2, 3 temporadas atrás, que era uma das melhores defesas da NFL com certeza. Na 18ª escolha, o Minnesota Vikings seleciona Garrett Bradbury, offensive lineman de NC State. O Minnesota Vikings é uma das equipes mais completas da NFL em questão de talento, só que quando fala da linha ofensiva, acaba sendo o ponto fraco da franquia de Minnesota. Então tem que trabalhar muito bem no draft para conseguir bons jogadores de linha ofensiva, e um dos principais é o Garrett Bradbury, que pode jogar tanto como center como guard, então ele vai agregar muito nessa linha ofensiva dos Vikings, que tem muitos problemas. Foi um problema muito grande na última temporada, o Kirk Cousins não conseguiu render bem, só que em 2019, conseguindo esses bons prospectos, com certeza vai melhorar, e o resto do time a gente já sabe que é bom. Com a 19ª escolha, o Tennessee Titans seleciona Noah Fant, tight end de Iowa. O Tennessee Titans é um time que tem um quarterback de talento que ainda é muito promissor, só que a mudança constante nos sistemas ofensivos e a falta de talentos para ajudar o Marcus Mariota fez com que a equipe não rendesse nas últimas temporadas. A chegada do Noah Fant, que é um dos principais prospectos ofensivos, na minha opinião, um grande tight end que tem muito a evoluir ainda, ele vai ajudar muito porque ele é um grande cara para receber bolas, mas ele também tem uma técnica de bloqueios excelente e é um outro produto de Iowa, assim como o TJ Hockenson e o George Kittle, que também está fazendo muito sucesso na NFL. Na 20ª escolha geral do draft 2019, o Pittsburgh Steelers seleciona o cornerback de LSU, Greg Williams. O Pittsburgh Steelers, na sua escolha, vai pegar um cornerback, que é o Greg Williams, que é um cara alto para a posição. Ele também é bastante físico e se destaca muito na marcação mano a mano. Ele peca um pouco na cobertura de corridas, também acaba errando alguns tackles, só que ele pode melhorar isso na sua carreira na NFL. Com certeza é um prospecto que vai ajudar muito essa defesa do Pittsburgh Steelers, que precisa de algumas melhorias importantes para voltar a brigar lá em cima. Na 21ª escolha, o Seattle Seahawks escolhe Byron Murphy, cornerback de Washington. O Seattle Seahawks é outra equipe que precisa de talentos defensivos, ainda mais depois da saída da Legion of Boom quase por completo. Então, a escolha do Byron Murphy, que é um dos meus
cornerbacks favoritos dessa classe, vai ajudar muito essa equipe a se reestruturar defensivamente. Ele que é um cornerback baixo, mas ele compensa muito na cobertura por zona e também na cobertura de corridas. Ele é um ótimo tacleador, então vai ajudar muito essa equipe do Seattle Seahawks e ele com certeza é a cara dessa equipe e dessa defesa do Pete Carroll. Na 22ª escolha geral, o Baltimore Ravens seleciona o wide receiver de Arizona, N'Keal Harry. Com a consolidação do Lamar Jackson como quarterback titular dos Ravens, a equipe agora precisa montar um elenco de qualidade em volta dele. E a escolha pelo N'Keal Harry, que é um dos wide receivers mais dominantes dessa classe, é muito sensata e com certeza vai ajudar muito o Lamar Jackson a evoluir e também vai ajudar o ataque a ter um leque maior de jogadas sem ser as corridas do Lamar Jackson ou passes curtos para alguns recebedores. Então é uma escolha muito boa e acredito que vai dar muito certo em Baltimore. Com a 23ª escolha do draft, o Houston Texans seleciona o offensive lineman Cody Ford, de Oklahoma. Desde a última temporada, o principal problema do Houston Texans foi na sua linha ofensiva. Portanto, a escolha do Cody Ford como na 23ª posição é inteligente para suprir essa necessidade e ele pode jogar tanto como guard como offensive tackle. Então essa versatilidade vai ajudar muito o Houston Texans, que ainda precisa investir mais, mas esse prospecto com certeza vai ajudar bastante a dar um salto na linha ofensiva e a proteger o Deshaun Watson, que é um quarterback que precisa disso para evoluir mais e fazer seu time andar. Na 24ª escolha geral, o Oakland Raiders seleciona DeAndre Baker, cornerback de Georgia. Na sua segunda escolha no draft, o Oakland Raiders vai selecionar um cornerback, porque é bastante necessário, ainda mais jogando contra a Kansas City Chiefs, que tem um ataque potente e bons recebedores. Então, DeAndre Baker, que também é um cornerback bastante talentoso, ele também não é muito alto, mas é muito forte fisicamente, vai ajudar bastante. Ele que ajuda muito na proteção do jogo terrestre, mas também tem uma marcação mano a mano muito boa. Isso vai ajudar muito contra os rivais de divisão e pode fazer a defesa do Oakland Raiders a subir de patamar. E com a 26ª escolha geral do draft 2019, o Philadelphia Eagles seleciona o running back de Alabama, Josh Jacobs. Mesmo com a chegada do running back Jordan Howard via troca com o Chicago Bears, o Philadelphia Eagles ainda precisa de talento na posição de running back. Portanto, a escolha do Josh Jacobs, que é o principal prospecto na posição de running back, é bastante inteligente, visto que a equipe dos Eagles tem bastante talentos nas outras posições, mas o jogo terrestre acaba sendo mais frágil do que as outras. Então o Josh Jacobs chega para ser uma peça importante nesse ataque que precisa funcionar e o Carson Wentz também precisa ficar saudável. Então, tendo boas peças no backfield ajuda ele também a ter mais variedade de jogadas e a se lesionar menos. Com a 26ª escolha, o Indianapolis Colts seleciona o defensive tackle de Clemson, Christian Wilkins. O Indianapolis Colts foi um dos destaques da última temporada e ainda tem muito a crescer. E a chegada do Christian Wilkins, que é um defensive tackle de Clemson, que também teve muito destaque no título nacional da universidade no ano passado, vai ajudar muito essa equipe dos Colts, que tem bastante jovens na defesa, e chega mais um para agregar. Então ele vai ajudar muito na linha defensiva, ele é um cara que pressiona muito bem, mas seu forte é no jogo terrestre, então ele vai agregar muito a isso e com certeza vai fazer a defesa do Indianapolis Colts ser muito mais respeitada do que foi na última temporada. Na 27ª escolha geral do draft 2019, o Oakland Raiders escolhe o defensive end de Flórida, Jachai Polite. Fazendo a terceira escolha na primeira rodada, o Oakland Raiders pode terminar com certeza como um dos vencedores do primeiro dia, porque vai suprir suas necessidades principais, e a escolha do Jachai Polite, que é um dos principais nomes de defensive end dessa classe de 2019, um dos meus favoritos, vai agregar muito nessa linha defensiva que já vai ter o Quinnen Williams e agora vai ter esse prospecto que é bastante físico, bastante talentoso e que gosta de sacar os quarterbacks adversários. Na 28ª escolha geral do draft, Los Angeles Chargers seleciona Dexter Lawrence, defensive tackle de Clemson. O Los Angeles Chargers entra como uma equipe bastante completa que tem poucas necessidades. Mas se for para escolher um prospecto, tem que ser o Dexter Lawrence, que é um defensive tackle também de Clemson. Ele é muito forte, ele é muito físico e ele consegue chegar facilmente no quarterback adversário usando esses seus atributos físicos.
Ele vai chegar para agregar muito nessa defesa que já é talentosa, já tem nomes importantes na linha defensiva, na secundária e também de linebackers, e acredito que ele vai fazer alguns estragos nessa temporada de 2019, sendo selecionado pelos Chargers. Então a equipe vai evoluir ainda mais defensivamente e com certeza vai entrar em 2019 como uma das favoritas ao Super Bowl. Na 29ª escolha geral do draft, o Kansas City Chiefs seleciona o safety Jonathan Abram, de Mississippi State. Com o corte de Eric Berry e a chegada de Tyrann Mathieu, a posição de safety do Kansas City Chiefs precisa também de mais talento. Então a chegada de Jonathan Abram vai agregar bastante nesse time, nessa defesa. Ele pode ser o futuro da posição da franquia, que precisa ainda de outras melhorias na defesa, mas a chegada desse safety vai ser importante para o começo dessa melhoria e quem sabe formar uma defesa tão forte quanto é o ataque dos Chiefs. Com a 30ª escolha do draft, o Green Bay Packers seleciona A.J. Brown, wide receiver de Ole Miss. Buscando ajudar ainda mais o Aaron Rodgers, já tendo selecionado um jogador de linha ofensiva, agora é a vez de selecionar um wide receiver. O A.J. Brown, que foi colega de faculdade do DK Metcalf como wide receiver número 2, eu acredito que ele seja uma peça importante que vai agregar muito na equipe dos Packers. Ele é talentoso, ele é rápido, sabe correr muito bem suas rotas e possivelmente vai ser um dos alvos principais do Aaron Rodgers caso ele vá para os Packers. Então, os Packers acabam agregando na sua linha ofensiva, no seu corpo de recebedores, dando mais armas para o Aaron Rodgers, então isso é um perigo e vamos ficar de olho na temporada de 2019 nos Packers. Na 31ª escolha geral do draft, o Los Angeles Rams seleciona Jerry Tilleman, defensive tackle de Mississippi State. O derrotado no último Super Bowl Los Angeles Rams não renovou com o Sun como defensive tackle e vai em busca de um novo nome. O Jerry Tilleman é um nome a ser bem observado, ele é bastante talentoso, também bastante físico, pode formar uma dupla que vai fazer estragos no futuro na NFL, com Aaron Donald. Então, já tendo o principal jogador da posição, o principal jogador defensivo, os Rams reforçam ainda mais nessa posição, já que o restante da equipe é bastante completo e com certeza vão brigar em 2019 para estarem no Super Bowl e dessa vez vencer. E por fim, na 32ª escolha geral do draft 2019, o New England Patriots seleciona Irv Smith Jr., tight end de Alabama. E por fim, o New England Patriots, atual campeão do Super Bowl, vai escolher o Irv Smith Jr., que é um prospecto de Alabama de tight end, já que perdeu o Rob Gronkowski, precisa de uma reposição, não digamos que é a altura, porque o Rob Gronkowski é um cara que fez muita diferença e, na minha opinião, é o melhor tight end da história. Mas com certeza o Irv Smith Jr. vai agregar bastante e pode ser uma peça importante para o Tom Brady, principalmente nesses últimos anos de carreira dele. Então ele pode se consagrar com o melhor quarterback da história do futebol americano. Então, pessoal, esse foi o mock draft do canal Falando de FA. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso foi feito por mim, então são minhas opiniões do que vão ser selecionados. Acompanhe o draft, que vai ser dia 25, é um dos principais momentos da off-season, que define o futuro das equipes da NFL. Então, muito obrigado pela audiência, aproveite e se inscreve aqui no canal. Acompanhe também o nosso podcast Falando de FA, que sai toda semana com informação, com muita descontração. Eu e o Gabriel Fraga, a gente faz um conteúdo bem legal também em podcast. Então siga a gente também no Instagram, @FalandoDeFA. Espero que tenham gostado. Esse vídeo foi feito para vocês que gostam de futebol americano, gostam de NFL e principalmente do draft. Então até uma próxima aí, valeu!